Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre potenciação e radiciação de números reais. Então aqui na primeira questão você tem o seguinte: observe que você tem uma raiz onde o índice de radiciação é igual à potência, o expoente do radicando. O que é que acontece? Quando você tem casos assim, o que você tem é exatamente o próprio radicando como resposta. Como a gente já viu antes, você pode transformar uma radiciação em uma potenciação, onde o expoente do radicando vai ser dividido pelo índice de radiciação. Então, quando você divide um número por ele mesmo, dá 1, E aí você vai ficar só com o número. Por exemplo, digamos que você tem aqui raiz quarta de 5 elevado a 4. Se você fosse transformar isso aqui em potenciação, ia ficar assim, 4 sobre 4. Só que 4 sobre 4 é 1, ia ficar 5 elevado a 1, que é o próprio 5, certo? Então, quando o índice de radiciação é igual ao expoente do radicando, a resposta é o próprio radicando. Então, a raiz quarta de 5 a quarta é 5. E aí você pode ter outros exemplos. Quanto é a raiz sétima de 18 elevado a 7? É o próprio 18. Segunda, simplifique os radicais. Aqui você tem a raiz nona de 5 a sexta nessa letra A. O que é simplificar isso? Então vamos lá para a segunda. Como é que isso vai ficar? A gente já viu nas aulas anteriores que você pode transformar essa expressão numa potência. Como assim? O expoente vai ser fracionário, mas ainda é uma potência. 5 elevado a 6 sobre 9. Que você pode simplificar. 6 e 9, ambos dividem por 3. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Então isso fica 5 elevado a 2 sobre 3. Essa é a forma de potência simplificada. Agora você vai escrever isso como uma radiciação simplificada. Isso vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Agora você vai voltar para a raiz, só que agora esse que é denominador volta a ser índice de radiciação, só que agora é um 3. E aqui você vai ter 5 elevado a 2. O numerador aqui vira expoente do radical. E quem é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é 25. Então o que você vai ter aqui é a raiz cúbica de 25. Essa é a forma simplificada do radical aqui. Terceira questão. Decomponha o radicando em fatores primos e simplifique os radicais. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está pedindo que você decomponha o radicando, ou seja, você vai usar aquele processo de fatoração, transformar numa potência e em seguida você aplica o que a gente já fez na primeira e na segunda. Como assim? Vamos resolver essa letra A. Eu vou fazer a letra A e a letra C, certo? Então, se você tem a raiz décima de 32, primeiro você precisa transformar 32 em potência. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fatorar o 32. Então, agora você vai para o segundo passo. Agora o que você vai fazer é substituir esse 32 lá na letra A por 2 elevado à quinta. E aí a sua expressão, no segundo passo, é substituir o 32 por 2 aqui e transformar em potenciação. Raiz décima de 32. E aqui você tem o seguinte, você vai transformar esse raiz décima de 2 elevado à quinta em 2 elevado a 5 sobre 10, que você pode simplificar. 5 sobre 10 pode ser simplificado por 5. 5 por 5 é 1 e 10 por 5 é 2. Então vai ficar 2 elevado a 1 meio. Só que 2 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 2. Na letra C você tem a raiz quarta de 0,36. O que é que você vai fazer aqui? Primeiro você vai ter que transformar esse 0,36 numa fração. Você tem 0,36 e note que após a vírgula você tem duas casas, E quem são os números que estão após a vírgula? 36. Então isso aqui vai virar uma fração da seguinte forma. 36 vai ficar em cima e embaixo vai ficar 100. O segundo passo vai ser substituir o 0,36 por 36 sobre 100, lá na expressão e prosseguir com os cálculos. Então agora você vai ter o seguinte, você vai ter a raiz quarta de 0,36, Então isso vai ficar igual ao quê? Vai ficar a raiz quarta de 36 sobre 100. Isso vai ficar a raiz quarta de 36 sobre a raiz quarta de 100. O que é que você precisa fazer aqui nessa parte? Você precisa ou fatorar o 36, certo? Ou se você lembrar que 6 vezes 6 é 36, Que 36 é 6 ao quadrado, você já bota diretamente. Certo? Mas aí, se você não lembrar, você fatora o número para poder transformar ele em potenciação. Agora você pode fazer o seguinte, você vai transformar tanto esse como esse em potenciação, certo? Vai ficar o seguinte, vai ficar 6 elevado a 2 sobre 4, 2 sobre 4, Você vai ter 10 elevado a 2 sobre 4. 2 sobre 4 pode ser simplificado para 1 sobre 2, Então, reescrevendo essa expressão de uma forma mais simples, vai ficar 6 elevado a 1 sobre 2 e 10 elevado a 1 sobre 2. Só que isso é a raiz quadrada,
você tem aqui a raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 10. Quando o número está elevado ao meio, você está calculando a raiz quadrada dele, né? Então isso vai ficar a raiz quadrada de 6 sobre a raiz quadrada de 10. E aí você redistribui essa raiz novamente. Se é a mesma raiz, é o mesmo índice, você pode escrever como uma raiz só, né? Vai ficar a raiz quadrada de 6 sobre 10. Só que a raiz quadrada de 6 sobre 10 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 sobre 5. Justamente porque você simplificou 6 sobre 10. 6 por 2 é 3, 10 por 2 é 5. E aqui na quarta questão, você tem o seguinte. Simplifique os radicais sabendo que A é maior ou igual a 0, X maior ou igual a 0, Y maior ou igual a 0 e M é maior ou igual a 0. Todos eles são maiores ou iguais a 0. Então o que você vai fazer aqui é simplesmente aplicar a mesma ideia das questões anteriores, certo? Não importa se o seu radicando é uma variável ou não. Veja que todos eles são uma variável, mas a ideia aqui vai ser a mesma. Então, por exemplo, se eu resolver aqui a letra B, é a raiz vigésima de x elevado a 15, né? Você vai transformar isso numa potenciação. Isso vai ficar x elevado a 15 sobre 20. O expoente do radicando vira numerador, o índice de radiciação vira denominador. E aí é só você simplificar agora. 15 e 20, ambos podem ser simplificados por 5. 15 por 5 é 3 e 20 por 5 é 4. Então isso vai ficar x elevado a 3 sobre 4. E aí voltando para a forma de radiciação, você vai ter a raiz quarta de x à terceira. Você volta aqui, o que é denominador volta a ser índice de radiciação. E o que é numerador volta a ser potência, né? Volta a ser expoente do seu radicando. Com isso eu finalizo a explicação da atividade. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.